Olá, empreendedores. Eu sou o Pedro Paulo. Esse é o Empreendedor Chave, programa-chave para quem quer empreender. Nesse programa, a gente vai estar trazendo empreendedores com histórias de sucesso que vão compartilhar ideias, dicas e insights para a gente que é empreendedor. Hoje, o tema é a evolução da videoconferência nos escritórios e em home office. Ninguém melhor para falar que Cristiano Maza, diretor de produtos do Grupo Discabos. Seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Cristiano, hoje a gente queria bater um papo sobre o tema do momento, né, que é videoconferência. E eu acho que você, melhor do que ninguém, para estar passando para a gente aí como é que está o mercado. Mas antes disso, eu queria entender um pouquinho e também pedir que você contasse para o pessoal o que é a Discabos, né? O que é o Grupo Discabos, a história do Grupo Discabos. Legal. Bom, o Grupo Discabos tem 25 anos. A gente foi fundado em 95, sempre aqui no Taboão. Somos nativos do Taboão. Ele foi fundado pelo meu pai para fornecer cabos para o mercado automotivo. E de lá para cá a gente foi mudando um pouco de nicho, um pouco evoluindo as tecnologias e nós fomos nos metendo um pouco mais no mercado de áudio e vídeo. Nos últimos anos a gente se encontrou um pouco mais até às vezes no hardware, no equipamento, do que no cabo, um pouco levado pela onda de tecnologia e fomos arrastados aí mundo afora, né? Hoje nós importamos e representamos algumas marcas mundiais no Brasil, marcas americanas, marcas europeias, marcas asiáticas. Em linha geral, a gente tem um escopo de produto focado na comunicação, seja ela corporativa, para um evento, até para residencial, né, para uma música, para um entretenimento em casa, mas sempre focado em equipamentos e cabos que ajudem na comunicação entre as pessoas. E aí dentro dessa atmosfera, a videoconferência entra 100%, né? Hoje a gente fornece hardware, equipamentos, sejam câmeras, microfones, centrais para processar esse vídeo, para as pessoas poderem fazer a videoconferência e poder fazer essa comunicação remota ou híbrida, né? Com pessoas no local e pessoas em casa ou nos escritórios espalhados. E tem sido um ano, por um lado, interessante, porque a demanda está muito alta para esse tipo de tecnologia, e por outra parte, um ano desafiador, porque muitos escritórios estão fechados e as pessoas ainda não sabem bem como vão lidar com isso. Qual que foi o impacto, né, da pandemia? Mudou muito para vocês a demanda? Qual que foi o impacto real que aconteceu no mercado, no geral, e para vocês do Grupo Discabos? Olhando para o nosso ambiente de áudio e vídeo, a gente tem duas vertentes, né? Tem um lado do segmento de áudio e vídeo, especialmente ligado a evento ou ligado a situações onde você tem certa aglomeração, então seja show ao vivo, palestras, eventos em auditório, apresentações. Esse tipo de evento foi muito judiado, se sofreu demais no começo, né? Até hoje ainda sofre um pouco. E você tem o segmento do áudio e vídeo ligado à comunicação, né? As empresas, a conversa entre fabricante e cliente, entre às vezes até judiciário e as pessoas, às vezes conversa entre políticos. A gente vê hoje o pessoal na TV Senado conversando via videoconferência e fazendo as votações via videoconferência. Então esse segundo segmento de comunicação, ele deu um boom tremendo, cresceu muito. Os maiores fabricantes do mundo desse segmento, eles tiveram dificuldade de entregar produto, não conseguiram produzir a quantidade que existia de demanda. Foi interessante no começo que as pessoas tentaram se resolver em casa, com os próprios equipamentos que um notebook, né, que um computador te fornece, que é nativo, que vem com o notebook. E o que a gente tem percebido é que, tempo após tempo, eles percebem que, apesar de funcionar, existem coisas melhores. Existem hardwares melhores, né? O computador ele é ótimo, mas obviamente aquela câmera tem a sua limitação pelo tamanho, assim como o microfone e o alto-falante. Então, dependendo da necessidade, aquilo não atende, aquele tipo de equipamento atende. E aí que a gente consegue fornecer, né, consegue
ajudar os clientes fornecendo equipamentos específicos para esse tipo de utilização. Eu tenho um exemplo interessante que é o exemplo de médicos, né? A telemedicina avançou muito para você poder fazer o atendimento remoto, atendimento via computador das pessoas doentes. E muitos médicos estavam atendendo pelo WhatsApp, alguns pelo notebook. E em algumas conversas que a gente fez, algumas reuniões que a gente fez com médicos e com clínicas, eles reclamavam muito da experiência. Ele falava, eu não consigo ver a pessoa porque no celular é muito pequenininho e às vezes ela quer me mostrar uma doença de pele. Não tem definição ali no celular para ver, né? Reclamavam um pouco disso. E às vezes no computador reclamavam do áudio, que passava gente do lado do meu consultório e o barulho entrava ali na minha consulta, né? Ou eu falava e a pessoa do lado de lá não escutava direito. Então são todos equipamentos que estão dentro dessa conversa, nesse caso entre médico e paciente, que podem ser melhorados com tecnologia e no final a ideia é dar uma experiência melhor para quem está se comunicando. A gente tem um conceito que a gente chama de inteligibilidade. Então não basta eu falar e a pessoa ouvir lá, ela tem que entender o que eu estou falando. E a tecnologia vem um pouco para isso, para melhorar essa capacidade de comunicação. E você tinha comentado comigo já sobre um carrinho que vocês desenvolveram, né, nessa telemedicina, que também protege os dados. Conta um pouquinho para a gente sobre esse carrinho. A gente pensou em como poderia facilitar a comunicação dentro dos hospitais. Tinha esse exemplo do celular, né, ou de um iPad, muitas vezes, de um tablet, que é um pouco maior, quem sabe até um notebook, mas o que a gente via é que muitos pacientes estavam sozinhos nos quartos. E aí ia ser muito difícil ele poder lidar com esses equipamentos. Então surgiu daí a ideia de a gente ter um carrinho que serviria como uma comunicação entre paciente e quem está remoto, que pode ser um parente, pode ser um médico, pode ser um especialista até de outro país, quem sabe que possa participar e ajudar essa pessoa. Então a gente criou um carrinho que ele em si é uma videoconferência nele mesmo. Então ali você tem a internet, tem a energia, a TV, o sistema de conversa, os microfones, alto-falante, né? São todos equipamentos específicos para esse fim. Então, por exemplo, ele é um microfone que ele capta 8 metros de distância. Então eu não preciso pegar o carrinho e colocar em cima do paciente. Ele pode ficar ali a 2, 3 metros da cama, né? Ele tem uma tela razoavelmente grande. E o paciente deitado da maca, o enfermeiro só precisa apertar um botão, ele começa a fazer essa conversa com quem está do outro lado. E a gente tem experiências com médicos, com doutores, que eles viajam bastante por questões de trabalho, às vezes questões de cursos, de treinamento. E com um sistema desse, eles podem, obviamente, conversar com seus pacientes onde quer que eles estejam. E mesmo que estejam no país, dificilmente o médico consegue em vários atendimentos na mesma tarde, né? Quando ele vai para um hospital, ele fica a tarde inteira no hospital. Com um sistema desse, ele pode fazer 2 horas no hospital, 2 horas em outro, 2 horas em outra, e numa mesma tarde, quem sabe atender um hospital em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Manaus. Então foi uma experiência interessante. Muito bacana. E voltando para a parte do home office, de escritórios, né? Então, a tecnologia de vocês atende desde médicos, né, até um exemplo, se alguém tem um computador, que nem você falou, que a câmera não está muito bacana, vocês conseguem atender também e trazer uma solução para isso. O que eu vejo que muitas vezes o vídeo não estando muito bom, ainda assim dá para continuar uma reunião remota. Mas se a gente colocar um áudio ruim, já não tem como, né? Conta pra gente um pouquinho dessas soluções novas que tem no mercado. A tecnologia, né, apesar da videoconferência, até o nome sugere mais o vídeo, né? No final das contas, assim, o que é mais importante é o áudio para se comunicar, né? Você consegue, por exemplo, através de uma rádio, fazer uma entrevista e as pessoas se comunicam e você entende o que está acontecendo. Se você pegar a sua TV e desligar o áudio, você pode ver uma ótima imagem, na melhor resolução que existir, mas só o vídeo não vai conseguir gerar essa comunicação. Então, em linhas gerais, o áudio tem sido a nossa maior preocupação em termos de qualidade, de captação desse som, para que as pessoas possam se comunicar melhor. Hoje, as tecnologias elas têm ido numa maneira para melhorar a captação do áudio e diminuir os ruídos. Então, existem microfones inteligentes que eles entendem o que é a voz humana e o que é ruído.
Isso pode ser feito de forma, vamos chamar assim, automática, ou eu posso agregar esse microfone centrais inteligentes, nós chamamos de DSP, que eles fazem correções do áudio ao redor do microfone. Então eu posso avisar esse microfone, olha, eu quero que você capta o áudio só a 2 metros de distância. Então põe o microfone aqui, ele só capta eu e você. Se tiver alguém a 1 metro atrás de você falando, ele não capta, mesmo que esteja no mesmo lugar aqui, porque ele percebe que está atrás dessa distância que a gente definiu para ele. Então existem esses microfones inteligentes que melhoram muito a captação. Além disso, nesse tipo de microfone profissional, muitas vezes a gente consegue fazer ajustes de frequência. Então quando nós pegamos várias pessoas que têm uma frequência, um tom de voz diferente, eu consigo melhorar a captação dele nos microfones. Então eu consigo avisar ele essa diferença de frequência e melhorar a captura. Então às vezes alguns sons, por exemplo, máquinas de ar-condicionado, elas têm um som um pouco mais grave, né? Barulho um pouco mais grave. Então eu consigo avisar o microfone que esse tipo de frequência alta, frequência baixa, que é uma frequência mais grave, eu não quero que ele capture. Então às vezes nós estamos no ambiente escutando um barulho de ar-condicionado, mas quem está remotamente, que está ouvindo a nossa conversa, ele não capta esse áudio, então fica mais puro para quem está do outro lado. E a nossa preocupação principal no final, quando a gente olha tanto nos microfones, alto-falantes e câmeras, é que a pessoa que esteja remota, né, que não está no ambiente, que não está no local, a ideia é que ele participe como se ele estivesse. Então a gente quer incluir ele dentro do ambiente. E é para isso que esses equipamentos são desenvolvidos, para melhorar essa experiência de quem está remotamente, como se ele estivesse no local. Bacana. Você tem alguma referência a contar para a gente como foi montar uma sala de reunião ou de um auditório que vocês já montaram e as tecnologias que veio para agregar àquela empresa? Sim. A gente tem primeiro a gente tem uma sala de treinamento aqui no Metropolitan, no Taboão, onde foi montado com essas tecnologias. É uma sala bem interessante que a Chave utiliza, o Grupo de Cabos utiliza, que a gente colocou tecnologias tanto de captação de microfones quanto de câmera. E recentemente a gente teve um caso muito interessante em São Paulo. Eu não posso citar o nome da escola por razões contratuais, mas é uma escola de pós-graduação na região dos Jardins. São 2 sedes, eles têm uma sede no Jardins e uma sede na Faria Lima. E eles tinham um problema grave de comunicação remota, né, com os alunos que estavam em casa. E por ser uma escola focada em pós-graduação de alto nível, né, então existem muitos CEOs, né, presidentes de empresa que fazem cursos lá. Eles gostariam de ter uma qualidade alta de captura, de comunicação com essas pessoas que estão em casa. E era recorrente a reclamação desses alunos, né? De novo, voltando na ideia de inteligibilidade, não é que não chegava o som, mas além da voz, às vezes chegava um monte de barulho, né? Barulhos do ar-condicionado, da porta, de pessoa andando fora, e no final das contas, a experiência de quem está em casa era ruim. Então a pessoa perdia a concentração muito fácil, era muito barulho, ele não conseguia entender direito o professor, ele ficava desengajado, perdia a concentração, não queria fazer a aula. Então eles queriam reverter esse quadro. Aí nós instalamos lá um sistema de captura super avançado da marca americana que se chama Clear One. É um microfone que vai no teto. Ele dentro de um quadrado, vamos chamar assim, de 60 por 60 centímetros, ele tem 24 microfones. E esses pequenos microfones que estão ali, eles geram como se fosse uma bolha de ar de captura ao redor da sala, né, que a gente consegue configurar, fazer ajustes e tudo mais. Então eles colocaram isso no meio da sala, em conjunto com uma câmera com foco avançado para poder pegar bem o professor, que era uma reclamação também, a definição da imagem, às vezes definição da luz, e uma central de gerenciamento de todos esses conteúdos. Foi muito interessante porque a gente deixou instalado lá 10 dias, para eles usarem, os professores também usarem, os alunos usarem. E a gente entrava remotamente como aluno só para assistir, sem falar nada, para entender, se tivesse alguma dúvida, a gente pudesse ali ajudar e participar. E todo final de aula, nós conversávamos com quem participou para ter um feedback, como é que foi e tudo mais. E foi 100 de 100, assim, todos elogiaram. E era engraçado que um dos diretores, que foi o nosso contato, ele vivia dizendo, para de elogiar que eu não vou conseguir desconto, para de elogiar que eu não vou conseguir desconto. Então no final eles fecharam, fizeram várias salas lá dentro. Foi muito legal ver a tecnologia resolvendo um problema de comunicação
e sendo efetiva para o cliente, no final das contas, o que a gente quer é melhorar essa comunicação deles. Bacana. Uma das tecnologias que a gente tem aqui na Chave é a MaxHub, né? Que a Discavos também comercializa. E eu vejo a interação das pessoas com essa tecnologia e é surreal. Todo mundo elogia e tal. Conta um pouquinho também o que é a MaxHub, né? Para o pessoal e como ela pode ajudar o empresário ali no dia a dia com a sua equipe. A MaxHub ela é uma TV interativa. Então, ela é uma TV que parte de 55 polegadas até 86 polegadas, então tem um tamanho razoavelmente grande, mas em linhas gerais, a pessoa pode entender ela como um super tablet. Então, ela responde ao toque, eu posso encostar, conversar, né, dar o zoom, clicar nos aplicativos, nas funções, como se fosse um celular ou um tablet. E o interessante dela é que ela reúne todas as funções de uma comunicação num único equipamento. Então, muitas vezes, num ambiente, para você instalar um microfone, a câmera, um sistema de alto-falante, às vezes você tem algum problema de espaço, né? Um problema de passagem de cabos, instalação, infraestrutura e assim vai. E nesse produto, ele sozinho resolve tudo. Ele já tem a câmera, ele já tem os microfones, ele já tem o alto-falante. E, além do tudo, ele é interativo. Então, eu consigo escrever nele, né? Consigo memorizar o que foi escrito para, no futuro, rediscutir, né? Corrigir ou mudar algo. Eu consigo, tudo que eu escrever e colocar ali, gerar de colaboração, de ideia, eu consigo criar um PDF disso e mandar para todo mundo que participou, ou mandar num grupo de WhatsApp para quem estava remoto. Então ele é um super tablet que ajuda muito na colaboração e nessa distribuição de ideias, né? Esse compartilhamento de ideias. Hoje uma dos itens que é mais latente para as grandes empresas é a colaboração. Porque não faz sentido a empresa tentar encontrar os melhores funcionários, as melhores pessoas de cada área e não fazer elas colaborarem entre elas para gerar a melhor solução. Então, produtos como esse, como a MaxHub, ajudam muito nesse tipo de processo de colaboração entre os funcionários, entre os líderes, entre o pessoal dos times, para poder gerar uma solução final para o cliente. E essa tecnologia vocês só vendem ou vocês conseguem locar também? A maioria das tecnologias hoje que nós fornecemos no Brasil, nós também locamos elas. Existem algumas especificidades de ambiente, tem produto que não encaixa, digamos assim, em todo o ambiente, toda a infraestrutura, mas em linha geral a gente faz uma análise de ambiente e tenta indicar, né, tenta receitar, quase como se a gente fosse um médico, né? A gente tenta indicar ou receitar o equipamento que resolve o problema. E aí, nesse momento da receita, da indicação, a gente pode tanto vender quanto locar, né, o que for melhor para o cliente. Bacana. E conta pra gente também, a Discavos, ela começou há 25 anos, né? Aqui é daqui da região. E por que vocês continuaram aqui no Taboão? Vocês poderiam estar em qualquer lugar do mundo, né? Quase, né? São vários fatores, né? A nossa sede, nossa primeira sede era na rua Heitor Villa-Lobos, perto do Pirajussara, próximo ao Hospital Geral do Pirajussara. De lá nós mudamos para a Avenida Ibirama e hoje estamos aqui no Metropolitan. Desde o começo, a ideia era que a gente estivesse numa região onde a gente pudesse ter o estoque próximo, né? A gente pudesse ter os galpões logísticos próximos. E com o tempo, a grande parte dos nossos funcionários foram vindo da própria região. E é algo que hoje para nós é importante, que a gente tenha pessoas, que o nosso time seja aqui da região também, né? Taboão e regiões próximas, né? Como Embu, Itapecerica. Então, para a gente sempre foi bom ter um funcionário próximo, por N razões, mas em especial pela motivação, pelo tempo, né? Para ele não ter que ficar muito tempo no transporte para chegar na empresa. Isso deu certo, hoje o nosso grupo 90% é aqui da região, então a gente acabou ficando, nós gostamos aqui da região, é fácil de chegar, fácil de sair, perto das rodovias, e fornece tudo que a gente precisa para a gente continuar crescendo na região. Então, nós temos a nossa sede, né, aqui no Taboão, e nós temos filiais depois no Brasil, mas a sede principal, a matriz, continua sendo Taboão da Serra. Maravilha. Aí, pessoal, fica a dica, se for comprar alguma tecnologia, né, tem que comprar do pessoal da região aqui, que emprega aqui na região. Por isso que a gente está trazendo esses empresários, esses empreendedores aqui para bater um papo. Também porque muitas vezes a gente consome fora
né? E pode estar consumindo dentro da cidade e gerando ali a economia da cidade. Então, eu acho importante a gente apresentar essas empresas que trazem um impacto positivo, não só para os próprios empreendedores, para os próprios empresários, mas também o impacto positivo aí para os colaboradores e todo mundo que está em volta aí no ecossistema. Isso aí. Dá uma dica aí para o pessoal em relação à tecnologia, aquela pessoa que hoje está em home office, uma dica para a pessoa que está em home office hoje para melhorar um pouco a qualidade do áudio e vídeo, né? Tem alguma câmeras ou alguma tecnologia que dá para iniciar com alguma coisa um pouco mais em conta? E também depois eu queria que você desse uma dica para quem tem um escritório hoje e quer equipar, quer estar antenado. Legal, para quem está em casa, para quem está em home office, quando você tem um notebook, ele normalmente já vem com câmera, microfone e alto-falante. Na maioria dos casos é uma câmera um pouco mais simples e ela sofre muito com a luminosidade. Então a primeira dica é tenta se instalar, tenta se posicionar sempre de frente para a luminosidade. Então você tem uma janela na sua sala, no seu quarto, nunca fique com a janela nas suas costas, porque isso vai prejudicar muito a captação da câmera. Então a janela tem que estar na sua frente, o notebook e as suas costas não tem nada, você tem a parede. Isso já ajuda muito porque a câmera ela não foi feita para lidar com brilho muito alto, com a luminosidade muito alta de frente a ela. Se você está tendo problemas de captação no home office, o pessoal reclama muito da sua câmera ou do seu microfone, uma das coisas que ajuda é um fone de ouvido. Em linhas gerais ele incomoda um pouco se você ficar o dia inteiro, né, com fone. Mas ele já melhora a captação do áudio, pelo fato do microfone estar mais próximo da boca, e pelo fato do alto-falante estar no seu ouvido, você acaba escutando melhor. Então essa é uma dica, vamos dizer, simples, barata, para resolver o problema. É óbvio que se puder melhorar ainda, colocando outros tipos de câmera, outros tipos de microfone, existem inúmeras sugestões para resolver. Eu daria só uma dica de tomar cuidado com, vou chamar assim, uma linha de corte. Normalmente, quando você encontra na internet câmeras muito baratas, vou chamar de muito baratas câmeras abaixo de R$500. Ela é igual ou pior a câmera que você tem no seu notebook. Então, comprar ela ou deixar o notebook, eu recomendaria deixar o notebook para pelo menos não tenha esse gasto. Bom, e se você está do outro lado, se você é uma empresa ou quem sabe um hospital, tem um escritório maior, um auditório também, e precisa investir mais nesse tipo de tecnologia, para a parte de microfone é importante escolher o microfone correto. Existem diversos tipos de microfone, o microfone não é todo igual. Então muitas vezes a pessoa acaba investindo no microfone errado, um microfone que tem um poder de captura, né, uma abertura da cápsula que capta a voz humana muito grande. Então você coloca isso num auditório, além dele pegar você que está falando, o palestrante, ele pega todas as pessoas que estão próximas também, então pega muito ruído. Mas foi um microfone mal escolhido. Existem microfones específicos para cada fim. Nós temos time especializado no grupo de escapes, a gente pode ajudar quem tiver necessidade a especificar corretamente. Então a primeira dica é microfone. Existem microfones específicos para cada fim. Os microfones não são todos iguais e nem sempre o mais caro serve para você ou o mais barato serve. Precisa ver qual que é a sua necessidade. E em cima disso, obviamente, pesquisar aqueles que têm melhor custo-benefício para te atender. E na câmera, normalmente assim, o ideal é que seja uma câmera que tenha um bom conjunto óptico, para quando você dá algum zoom não perder muita resolução. Mas uma câmera que tem um bom conjunto óptico, que normalmente hoje elas são via USB para facilitar a conexão, e aí existem várias no mercado, mas novamente a gente tem um time técnico que a gente ajuda, a gente especifica, desenha gratuitamente aí para o mercado, quem tiver necessidade pode entrar em contato conosco, não tem nenhum problema. E uma pontinha só das integrações que vocês conseguem fazer em casa, né? A gente aqui na Chave tem algumas desses benefícios, né, que a Discava traz aqui para a gente. Fala um pouquinho também dessas automações e também eu acho que podia compartilhar com quem são os integradores aqui da região para virar parceiro de vocês também. Sim. Quando a gente começa a falar dessa parte de tecnologia e equipamentos, uma coisa é você estar em casa com uma única câmera USB que você liga no seu computador e, de maneira geral, está configurada para funcionar. Quando a gente está no escritório
que às vezes eu tenho dois tipos de microfone, duas câmeras, diferentes pessoas que falam, diferentes tons de voz, né? A iluminação, às vezes alguns monitores. Eu começo a ter tanto equipamento que a configuração disso já não é tão simples. Então, nesse momento, nós entramos com equipamentos de controle ou de automação, que a ideia é que eles controlem os equipamentos audiovisuais, para facilitar a utilização. Então, via tecnologia, eu consigo salvar pré-configurações dos equipamentos e já sei o que cada equipamento deve fazer ou como eles devem estar configurados para diferentes usos. E eu consigo salvar isso dentro da automação como se fosse um preset, como se fosse uma classificação gravada. E aí então basta eu chamar essa gravação, chamar essa configuração e tudo se autoconfigura voltando naquilo que eu tinha desenhado. Então eu posso mudar configurações e gravar todas elas. Então o Pedro vai fazer um evento, ele aperta no botão 1, se configura tudo para o Pedro do jeito que o Pedro gostaria. O Cristiano vai fazer outro evento, aperta o botão 2, se configura tudo para o jeito que o Cristiano gostaria. Então a automação ela vem, às vezes a pessoa acha que ela vai complicar, ela deveria complicar para os integradores, os especialistas, né? Mas para o usuário final, ela deveria simplificar. Ela vem para simplificar e configurar todo o ambiente de uma forma muito rápida e prática. E aí o céu é o limite. Hoje em dia dá para fazer tudo que você imagina das maneiras mais complexas. A gente está aqui no Taboão da Serra, estamos no edifício Metropolitan, pelo nosso site www.discabos.com.br. Vocês encontram a gente nas redes aí, na internet, nas mídias sociais. E a gente está aberto para conversar com todos aí, quem tiver necessidade, quem quiser bater um papo, vir aqui tomar um café, a gente está sempre à disposição. Pessoal, lá tem muita dica, muito conteúdo, tá? Dá uma passadinha lá no site deles. Obrigado, Cristiano. Prazer foi meu. Muito bom. Obrigado pelo convite. Eu vou pedir para todo mundo que estiver aqui assistindo, que estiver aqui com a gente, siga as redes sociais da Discabos, da Chave Cowork e do pessoal do Taboão em Foco. Obrigado, pessoal, e até a próxima.